Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Ferreira Simões. Eu sou a Sofia Narciso Castanho. Nós somos Jovens Repórteres do Ambiente e este é o nosso podcast. Aqui não falamos de política. Neste podcast convidamos jovens líderes políticos, partidários ou sindicais a falarem de ambiente, mas com uma regra. Aqui não falamos de política. No episódio de hoje temos connosco o Presidente da Distrital de Lisboa da Juventude Popular. Tem 25 anos, é estudante de gestão na nova SBE e é um jovem líder político. Convosco, Tomás Amar Monteiro. Seja bem-vindo, Tomás, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá, obrigado pelo convite que fizeram à JP e parabéns pela iniciativa que eu acho que é fundamental nos tempos que correm, na medida em que acho que os jovens, e não me querendo antecipar ainda relativamente àquilo que vou dizer, acho que os jovens precisam um bocadinho desmistificar o conceito de políticos, e acho que este tipo de iniciativas, que são quase apartidárias, e onde não se fala de política, mas com jovens pertencentes a juventudes partidárias, são da mais elementar importância para aproximar os jovens da política. Obrigado, Tomás. É um prazer ter-te aqui connosco. Seguindo para a nossa primeira questão, de que modo é que tu achas que os fenómenos ambientais, nomeadamente os fenómenos das alterações climáticas, de que modo é que achas que podem influenciar o teu futuro enquanto jovem e também o futuro da nossa geração e das gerações vindouras do planeta? Eu, em primeiro lugar, considero que é importante nós termos aqui uma noção presente, que é o de que Portugal, em virtude da sua posição geográfica, está extremamente exposto ao fenómeno do aquecimento global e das alterações climáticas. E, portanto, acho que os agentes políticos e aqueles que fazem ações concertadas devem ter em mente a posição geográfica do país. Depois, a crise ambiental traz várias consequências para quaisquer que sejam os territórios. Tem um grande impacto na fauna e na flora dos mais variados ecossistemas, e tem um forte impacto na deterioração também da orla costeira, e nós, Portugal, que somos um país, enfim, com uma grande exposição ao Oceano Atlântico, com uma grande costa marítima, devemos ter particular atenção a este fenómeno. Eu referiria também a poluição do mar, na linha também daquilo que referi anteriormente, na qualidade do ar que nós respiramos, e a mim um assunto que me é bastante querido, terá inevitavelmente impacto no interior do país e na agricultura, isto é, naqueles que dela dependem, que é praticamente todo o país. Uma parte da população, porque é aquela que produz, e a outra porque é aquela que se alimenta daquilo que o interior produz. E, portanto, quando nós juntamos estes motivos todos, percebemos estas questões todas, estes fenómenos todos, compreendemos com relativa facilidade que as alterações climáticas e a crise ambiental terão um grande impacto, quer no presente, quer no futuro das gerações de jovens. A crise ambiental junta-se, de resto, a um saco de preocupações que eu tenho para as gerações vindouras semelhantes, e não querendo entrar em verdade por um caminho mais político, mas semelhantes também ao desemprego jovem, ao crescimento grande da economia, a uma educação de qualidade. Portanto, a crise ambiental entra nesta panóplia de preocupações que eu tenho, umas com mais, outras com menos peso, mas sem qualquer dúvida que deve estar no leque de preocupações de um jovem, de qualquer jovem. Agora vamos dar início à nossa primeira rúbrica, intitulada Habitude, que vai ser assim uma espécie de questionário à queima-roupa, em que te vamos fazer 4 perguntas relacionadas com hábitos sustentáveis e a ideia é responderes a primeira coisa que te vier à cabeça. Pronto? Muito bem. Às vezes acusam-me de ser um bocadinho precipitado, vamos ver como é que isto corre. Vamos a isso então. Então, vamos a isso. Tomás, um hábito que mudaste recentemente em prol do ambiente? Transportes públicos. Comecei a evitar, enfim, não é tanto transportes públicos, mas comecei a evitar utilizar o carro. Eu, estou a estudar na Nova em Carcavelos, o mestrado, e enfim, e em vez de ir de carro para a faculdade, comecei a ir a pé, porque tenho essa disponibilidade. Ótimo. E agora, um hábito sustentável praticado pela geração dos nossos pais ou dos nossos avós que achas que deva ser resgatado? Eu diria que eu não conheço
eu acho que as gerações dos nossos pais ou dos nossos avós nunca conheceram tantos hábitos sustentáveis quanto aqueles que as nossas gerações estão a praticar. E, portanto, eu não consigo ir aí buscar nenhum exemplo direto. Aquilo que eu consigo dizer é que vejo os jovens a terem cada vez mais atenção a políticas ambientais e a gestos sustentáveis, e acho que devia ser um bocadinho mais o oposto, que é a geração dos nossos pais e a geração dos nossos avós é que se deveriam adequar e aprender com a geração dos mais jovens. Um exemplo muito pragmático disto tem que ver com a redução do uso de plástico, que eu acho que a nossa geração, enfim, não querendo generalizar, mas eu acho que grande parte da nossa geração está toda bastante consciencializada daquilo que são os prejuízos do uso de plástico, do uso excessivo de plástico, mas sinto que isso ainda não abrangeu a geração dos nossos pais e dos nossos avós, e portanto invertia aqui um bocadinho as coisas e recomendava a essas gerações mais velhas que aprendessem com as gerações mais novas. Nós jovens temos tanta coisa também a aprender com os mais velhos, não é? Mas neste caso, alterações climáticas, há toda uma geração, 2 gerações, aliás, dos pais e avós, todo um grupo, toda uma faixa etária que também depende agora dos nossos ensinamentos para conseguir ter hábitos de vida mais sustentáveis, sem dúvida nenhuma. E eu até acho, não me querendo também ir além do tema que estamos aqui a discutir, mas essa questão dos jovens é extremamente importante, porque a sociedade no seu todo criou um estigma de que o qual eu subscrevo até uma certa parte, de que são as gerações de jovens ou os jovens têm necessariamente que aprender com aqueles que são mais velhos, e aqueles que são mais velhos não têm nada a aprender com as gerações mais novas. E eu não subscrevo nada essa ideia, sobretudo numa fase do mundo onde nós temos um acesso à informação, portanto, de segundos. Diz-se inclusivamente que somos a geração mais preparada de sempre. Eu não sei bem o que é que isso significa, mas é aquilo que se diz. E, portanto, a meu ver, esse estigma que se criou, acho que os jovens da nossa geração, da minha idade e mais novos e certamente também um bocadinho mais velhos, conseguirão quebrar esse estigma e provar, de facto, às pessoas mais velhas que também têm bastante a aprender connosco, eu acho. Exato, toda essa questão é bastante interessante porque falaste bem, diz bastantes vezes que nós somos a geração mais bem preparada. Eu não sei se diria tanto, mas pelo menos a geração com mais conhecimento, como tu disseste. Basta pensar que, por exemplo, na altura dos nossos avós, já havia a borda d'água que dizia que no mês tal tinha de se plantar não sei o quê, para depois termos a colheita não sei quanto. E eles já sabiam isso tudo. Claro. Ou seja, nós acabamos também por ser um bocado a geração que confirma cientificamente aquilo, muitos dos conhecimentos que também já eram conhecimentos assim de know-how geral dos nossos avós, bisavós, etc., refutar outras, e isso é bastante interessante. E eu tenho a certeza absoluta de que os meus filhos e os meus netos, caso os venha a ter, e espero bem que sim, também terão muito para me ensinar e também terão a capacidade de comprovar precisamente esses, enfim, de alimentar a ciência através de comprovar factos que vão surgindo. E, portanto, acho que é uma cadeia de gerações, é uma lógica muito racional, que é a cadeia de gerações mais nova. É natural que tenha conhecimentos mais novos e mais modernos e mais adequados aos tempos que correm do que as gerações mais velhas. Tomás, diz-nos agora um hábito que tu gostavas de mudar, mas que ainda não fizeste. Deixa-me pensar. Eu sei um que até talvez peque um bocadinho por ser excessivamente pessoal, mas eu fumo, sei que é prejudicial para o ambiente. Há certamente outros fenómenos que prejudicam mais o ambiente, mas fumar é um deles, sobretudo porque eu acredito, e acho que vamos falar sobre isso mais à frente, que a resposta à crise ambiental tem que ser uma resposta de cariz global e que começa em cada um de nós. E, portanto, fumar é prejudicial para mim, é prejudicial para o ambiente, e é algo que eu gostaria de vir a mudar. Provavelmente, se calhar, quando tiver os tais filhos e os netos. Muitas das pessoas esquecem-se de que um cigarro não é só o cigarro, não é só as substâncias, é todo o processo de fábricas, etc. Há todo um background. Eu confesso que não conheço a 100% como é que o tabaco é produzido, ou o cigarro é produzido,
e quais são os efeitos nocivos para o ar, os seus efeitos nocivos da produção do tabaco, etc. Mas não é preciso ser um expert na matéria para andar em Lisboa ou onde quer que seja e ver várias beatas no chão, fora depois naturalmente o dióxido de carbono que é produzido pelo próprio, ou que emana do próprio cigarro e portanto, enfim, é prejudicial, claro. E por fim, queremos saber um hábito sustentável que, na tua opinião, todos deveríamos adotar. Ok, eu acho que essa aí é fácil. A reciclagem, acho que é o básico dos básicos. Básico dos básicos, não tem nada que saber. Dividir o lixo em casa. As entidades públicas, nomeadamente as câmaras municipais, hoje em dia já providenciam contentores, portanto, ordenados pelas cores, em praticamente todo o lado. Antigamente era mais complicado porque envolvia vários sacos e ter que andar muito com os sacos de lixo até aos contentores e portanto eu acho que a reciclagem é um hábito relativamente simples de se fazer em casa. Acho que ao contrário, por exemplo, da redução do uso de plástico, acho que a reciclagem encaixa e tem um maior enquadramento até e é mais fácil de se aceitar nas gerações mais velhas, é mais simples de se aceitar, não lhes faz assim tanta confusão e não lhes dá assim tanto trabalho, entre aspas, como reduzir o uso de plástico, e portanto esse para mim é o core, é aquilo que deve ser considerado o mais básico. É só uma questão relativamente a isso. Achas que, por exemplo, pelo menos pela minha experiência, acho que ainda suscita muitas dúvidas. A reciclagem ainda acaba por suscitar muitas dúvidas quando já é uma coisa que está implementada há imenso tempo. O que é que achas acerca disso? Achas que ainda há ainda falta alguma informação? Porque sei que há muita gente que ainda tem dúvidas sobre o que é que vai, o que é que realmente pode ser reciclado. Exato. Eu acho que eu não sinto bem isso, admito que possa existir, mas eu acho que para solucionar esse problema a resposta passa por ir providenciando informação às pessoas, sobretudo, e volto a insistir neste ponto, tendo em conta que as novas gerações inevitavelmente passam todas pela escola, a escola acaba por servir, ter um cariz de educação e de formação cívica muito importante. E, portanto, a partir do momento em que nós conseguirmos abranger as escolas e todos os estudantes que passam pelas escolas com formação ambiental, nomeadamente ao nível da reciclagem, e eu lembro-me que a tive quando estava na escola básica, a partir daquilo que acontecerá é que as gerações todas estarão informadas relativamente a esse assunto. E, portanto, essa seria a minha resposta. Exato, e é interessante pensar também noutra coisa que tu próprio disseste, por exemplo, mesmo a questão do plástico e outros materiais, muitas das vezes o problema da utilização de certos materiais nem é os próprios materiais em si, é depois a forma como as pessoas reciclam, ou neste caso, a forma como não reciclam. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu também tenho a sensação de que as pessoas no geral cada vez mais estão cada vez mais sensibilizadas para matérias ambientais e para a crise ambiental e para os cuidados que devem ter no seu cotidiano. Eu subscrevo esta ideia. Subscrevo também de que, apesar de as pessoas estarem cada vez mais sensibilizadas para isso, as entidades públicas devem continuar a insistir para que as pessoas aumentem o seu nível de formação e, portanto, não me contento satisfaço-me relativamente com aquilo que temos agora, mas não me contento com pouco e almejo mais também. E eu acho que a reciclagem está, portanto, portanto, quando vemos a cadeia da formação que se pode dar, a reciclagem será provavelmente um dos pilares base da formação e da formação cívica que se deve dar às pessoas. Exato, e a própria reciclagem é algo que é bastante bom. Claro. Até para os números, para a economia, etc. Porque se nós formos ver, é sempre uma coisa que dá muito dinheiro porque é quase autorrenovável, quer dizer, nós usamos... Era como aqueles anúncios que apareciam do Ecoponto, que entrava uma caixa de plástico e saía uma bicicleta. Exatamente. E não querendo aqui fazer de advogada do diabo,
Eu concordo com tudo o que foi dito, mas há algum tempo vi um documentário que não me recordo o nome, que falava precisamente sobre isso e dizia que mais do que a consciência de reciclar, as pessoas têm que, não é parar a reciclagem, mas reduzir, no sentido de que nós temos de apostar em materiais que tenham uma maior durabilidade, porque a própria reciclagem acaba por ser também bastante poluente. Eu vi há pouco tempo uma estatística, e espero não estar aqui a cometer uma grande gafe, mas que o número médio de quilos que uma pessoa produz, o número médio de quilos de lixo que uma pessoa produz por dia, é qualquer coisa como 5 quilos, portanto, e é um número é um número assustador, e portanto eu também subscrevo a ideia de que as pessoas devem apostar em produtos com maior durabilidade e com facilidade de se reciclarem, ou até produtos com maior níveis de biodegradáveis. Eu não sei eu penso que isto é válido, aquilo que eu estou a dizer, acho que não estou a cometer cientificamente nenhum erro. E portanto subscrevo isso, claro, porque de facto o lixo que produzimos diariamente, temos que ter em conta que ele tem vários níveis de reciclagem. O processo de reciclagem demora, de acordo com as características dos produtos, demora bastante tempo, e portanto há que ter atenção também a isso. Eu também acho que, eu considero que nós devemos apostar na formação das pessoas e sensibilizá-las para a questão ambiental e para produtos que demoram mais tempo a serem reciclados, e por aí adiante. Sou totalmente sensível a isso. Mas também não concordo que se deva prejudicar empresas, por exemplo, que produzem produtos ou serviços que sejam mais prejudiciais para o ambiente. Eu acho que há uma forma oposta de se fazer a coisa, que é, em vez de prejudicar as empresas que produzem este tipo de produtos ou de serviços, acho que se pode tentar beneficiar aquelas que produzem portanto, produtos ou serviços mais sustentáveis e mais amigos do ambiente. Não querendo aqui enverdar já muito pelo espaço Exato. público. Não, mas é verdade, até porque há uma questão que é interessante. Nem todos os tipos de empresas produzem as mesmas coisas, nem todas as empresas têm as mesmas dinâmicas. E claro que há empresas que naturalmente vão necessitar de produzir mais lixo, entre aspas, mais poluição do que outras. Antes de entrar na próxima rúbrica, temos mais uma questão para ti, Tomás. Então, agora focando mais numa das tuas áreas de formação, que são as relações internacionais, que por acaso também é a minha. Ah, é? Sim. Na tua opinião, quais são as grandes diferenças a nível de problemas ambientais entre o grupo de países desenvolvidos e o grupo de países em desenvolvimento? No fundo, quais são os maiores problemas que afetam os dois grupos? E na tua opinião, tu achas que as soluções devem passar mais pela ação de que grupo de países ou por ambos? Então, eu considero que a crise ambiental ataca o país como um todo e, portanto, abrange todas as pessoas, mas considero que a realidade dos países em desenvolvimento é bastante distinta da realidade dos países desenvolvidos. E considero também que nos países em desenvolvimento, grande parte dos problemas deles não conseguirem dar uma resposta integrada, quer a nível de crescimento económico, quer a nível de sustentabilidade ambiental, tem que ver com a falta de estabilidade política, muitas vezes associada à corrupção dos próprios governos e dos agentes políticos. Ponto final, parágrafo, não volto a falar sobre o político. E o que é que eu considero? Considero que nos países em desenvolvimento aquilo que nós vemos é pouco acesso à informação, os níveis de tecnologia são extremamente, e de acesso à tecnologia são extremamente baixos, há uma forte exploração dos recursos naturais dos países em desenvolvimento
para alimentar muitas vezes os países desenvolvidos, quer dizer, isto é factual. Outra coisa é se se concorda com isto ou não, mas isto é factual. E também apresentam, em vários casos, taxas de natalidade muito elevadas, sobretudo incapazes de dar resposta àquilo que são os recursos naturais dos próprios países, e depois acaba por escassear bens alimentares, bens higiênicos e por aí adiante. No outro lado, temos os países mais desenvolvidos, que também sofrem com a poluição, mas cujas causas são relativamente diferentes. Um exemplo será a poluição associada aos transportes automóveis, transporte aéreo, à falta de qualidade dos transportes públicos, que não permite precisamente, sobretudo em Portugal, que não permite precisamente que as pessoas comecem a utilizar o transporte público em vez do transporte privado, diminuindo assim o número de gases poluidores e por aí adiante. Agora, havendo esta realidade, que é distinta entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, eu considero que a resposta tem que ser uma resposta integrada e uma resposta de cariz global, que tem que partir, evidentemente, dos agentes políticos e das entidades públicas que nos governam, através de medidas nesse sentido, mas que também tem de partir de cada um de nós, enquanto cidadão pertencente a uma comunidade. Este é o meu, enfim, a minha conclusão relativamente àquilo que mencionei anteriormente. Um outro ponto também interessante tem que ver com as empresas. As empresas ao apostarem em responsabilidade social e por serem premiadas pelas entidades públicas por causa disso, acaba por beneficiar todas as partes. Eu vou dar um exemplo, há pouco tempo li sobre isto. No Congo, o Congo é riquíssimo em cobalto. E o Congo tem um problema que é, tem grandes empresas a explorarem o cobalto para depois exportá-las para os países, para depois exportá-lo para os países desenvolvidos. Há uma grande procura de cobalto no país, o que acaba por originar um fenómeno que se chama minas artesanais, que são mineiros que extraem cobalto sem qualquer tipo de regulamentação de segurança, e portanto estão sujeitos, portanto a sua saúde está em risco, aumentam brutalmente os níveis de poluição na medida em que não há filtragem de ar e não há medidas que previnam a poluição do ar, e aquilo que se está a fazer no Congo é as empresas contratualizam com estes minérios artesanais e ganham de duas. Os dois agentes envolvidos ganham, portanto é uma win-win situation, porque os minérios artesanais ganham segurança no cotidiano do seu trabalho e as empresas ganham mão de obra qualificada no setor que não é fácil de se arranjar. Isto tudo para dizer o quê? Eu acredito que as empresas também têm uma forte responsabilidade neste âmbito, que não lhes deve ser imposta, portanto não devem estar condicionadas a uma forte e exacerbada regulamentação por parte das entidades públicas, mas tem uma palavra a dizer, uma palavra de responsabilidade social para com esta crise ambiental que nos diz respeito a todos. Bastante interessante o que tu acabaste de dizer, e eu lembrei-me, não agora nas últimas partes que acabaste de falar, mas quando tu falaste no início, logo na questão dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, eu lembrei-me de uma coisa que há dias, por acaso, eu ouvi, surgiu como tema de assunto numa aula minha, e que me pôs um bocado a pensar, que é até que ponto esta questão dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, com a questão ambiental, até que ponto é que os países em desenvolvimento vão acabar por não chegar a ficarem desenvolvidos por uma questão ambiental em certos aspectos. Por exemplo, nós hoje em dia, toda a política de desenvolvimento dos países desenvolvidos já está a ser invertida, como por exemplo na questão do plástico. Nós temos países em desenvolvimento que nunca vão chegar a utilizar o plástico como nós utilizamos, porque agora a diretiva é precisamente deixar de usar o plástico. E apesar de para nós parecer uma coisa do terceiro mundo, há muitos países ainda que não conhecem aquele conceito de usar o plástico, ir às compras e ter um saco
para as maçãs, um saco para as peras, um saco assim. Claro. E é interessante pensar nessa questão de que há países que, entre aspas, não se vão chegar a desenvolver nesse aspecto porque toda a retórica agora que, entre aspas, que o mundo desenvolvido, o primeiro mundo, começa a praticar, é toda uma política de inversão de alguns aspectos. E é bastante interessante essa comparação dos países desenvolvidos e com os países em desenvolvimento. Concordo. E depois também há outra questão que é o seguinte: os países mais industrializados, os países em desenvolvimento acabam também por sofrer mais com a poluição pelos países mais industrializados, porque se situam precisamente a maioria nas latitudes médias. Portanto, acabam por ser mais suscetíveis a grandes ondas de calor e esse tipo de fenómenos. Pois é verdade, e enfim, os países não podem fazer absolutamente nada para alterar a sua posição geográfica, não é? E portanto, na linha daquilo que referi há pouco, eu considero que tem mesmo de haver uma política global e de ataque global a esta crise. Tem que haver solidariedade e cooperação entre os povos e entre as diferentes nações, porque honestamente, a meu ver, só dessa forma é que conseguiremos ultrapassar esta questão. E também, como não, enfim, acho que temos que olhar também para o mundo de forma pragmática e para aquilo que são a esfera geopolítica e geoestratégica do mundo de forma bastante pragmática, e consentir que os países desenvolvidos têm efetivamente mais pressão, mais relevância e mais influência naquilo que são as políticas públicas mundiais. E, portanto, estaríamos aqui a mentir se não vos dissesse que considero que a resposta tem que ser global, mas que, de facto, o ONUS e grande parte da responsabilidade está do lado dos países desenvolvidos. Isto é verdade. Concordo totalmente. Mas nós vamos agora dar início à nossa segunda e última rubrica. Esta rubrica chama-se Diga 1 e tem como objetivo colocar-te 5 questões. Dessas 5 questões, tu vais ter 2 opções de resposta, a opção A e a opção B, e tens obrigatoriamente de escolher entre uma delas. Portanto, caso podes salvaguardar, podes justificar, se assim entenderes, mas se houver se houver duas que tu gostes bastante, tens de escolher qual é que gostas mais. Se houver duas que tu discordes completamente, tens de escolher qual é que é, entre aspas, a menos má. Vamos a isso? Vamos a isso. Então, diz-nos, Tomás, preferias ou gostarias mais de ter? Opção A, uma casa 100% inteligente. Ou opção B, uma casa 100% autossuficiente? Eu honestamente, eu não sou avesso ao progresso tecnológico, mas acho que também, enfim, como bom conservador que sou, eu também gosto de preservar às vezes um bocadinho a genuidade e a naturalidade das coisas. E por vezes tenho um bocadinho a sensação de que a tecnologia, enfim, é ótima e ainda bem que veio, mas por vezes retira às vezes um pouco de genuidade e de sinceridade e de naturalidade às nossas tarefas cotidianas, à relação que temos com as outras pessoas e por aí adiante. E, portanto, honestamente, dir-me-ia muito mais ter uma casa totalmente autossuficiente do que uma casa que estivesse na vanguarda da tecnologia, em que eu chegasse à sala, batesse duas palmas e as luzes acendessem. Honestamente, diz-me pouco, e portanto vou-me ficar pela opção B. Se pudesse acabar com um destes problemas, com qual destes problemas é que acabarias? Opção A, com a poluição atmosférica. Opção B, poluição hidrosférica. É uma resposta complicada. Por considerar que a poluição atmosférica pode ser mais complicada de se gerir, na medida em que temos a questão dos transportes individuais, que eu imagino penso que seja um dos principais causadores da poluição atmosférica. E mesmo a questão do transporte aéreo, e eu há pouco tempo vi inclusivamente quem se tivesse lembrado de sugerir
que nós começássemos a diminuir brutalmente o transporte aéreo, sem ter grande noção das consequências que isso traria, por considerar que é mais complicado reduzir a poluição atmosférica e, sobretudo, por gostar bastante do mar e pela posição geográfica de Portugal e a sua relação com o Oceano Atlântico, eu vou selecionar a opção B. Também cobre um manto imenso daquilo que são ou que deveriam ser as preocupações de todos nós, nomeadamente. É verdade, e tenho a sensação de que nós, na Europa Ocidental, e não só a Europa, mesmo no mundo ocidental, com os Estados Unidos abrangido e eles bem que precisam de informação, eu considero que nós não temos bem noção de como é que está a poluição dos mares a nível mundial, nomeadamente na Ásia. E se tivéssemos essa noção, eu acho que daríamos mais atenção a esta problemática. E depois, enfim, Portugal e a sua relação com o mar, que é histórica, e eu sou daqueles que defende que nós devíamos inclusivamente apostar mais no mar do que aquilo que apostamos. E que Somos os heróis do mar, não é verdade? Ora bem, ora bem. Apesar de tudo. Ora bem, mas às vezes era importante que nós fizéssemos uso dessas, e eu, enfim, gosto muito de tradições, e portanto era benéfico que nós fizéssemos uso desses factos históricos para nos relançarmos novamente numa epopeia do género. Não igual à anterior, logicamente, mas uma epopeia do género. E portanto é a opção B, sem qualquer dúvida. Exato, e até porque se nós formos ver, o nosso território marítimo é muito maior do que o nosso território continental. E temos a maior zona económica marítima da Europa, e portanto que é bastante grande e é uma série de vezes superior àquele que é o território de Portugal, portanto território terrestre, e há, a meu ver, claramente ali um potencial por se aproveitar. Sim, e até foi feito um pedido para alargar a ZE, que infelizmente Exatamente. acho que ainda não foi realizado. Eu também não vi nada relativamente a isso e acho que também não foi. Então, Tomás, preferias? Opção A, ter uma horta biológica. Ou opção B, ter de adquirir todos os teus alimentos numa superfície comercial? Eu preferia ter uma horta biológica e passo a explicar porquê. O meu avô do lado da minha mãe tem uma horta biológica, enfim, uma coisa relativamente grande, planta, enfim, vários alimentos, e eu desde miúdo que fui ensinado a fazer os hábitos diários da horta com o meu avô. Infelizmente, portanto, o meu avô reside em Azeitão, eu resido em Carcavelos, não tenho a facilidade de ter uma horta biológica em casa, sobretudo por viver num apartamento, mas ganhei esse gosto desde que sou miúdo, e se tiver a possibilidade, quando crescer, de o ter, certamente que terei. Portanto, vou bloquear a opção A, horta biológica. Olha, por acaso era um hábito interessante na questão dos hábitos de a resgatar É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Tomás, para ti, o ambientalismo é? Opção A, um ideal, uma preocupação. Opção B, obrigatoriamente um modo de vida. Nenhuma das duas, na minha opinião. Isto é válido? Posso responder isto? É daquelas que tu não gostas de nenhuma. Não, repara, aquilo que eu sinto relativamente ao ambientalismo em primeiro lugar, eu considero que toda a gente é livre de ser aquilo que quiser ser. Aquilo que eu considero é que a minha liberdade acaba onde começa a dos outros. E, portanto, no caso muito em concreto do ambientalismo, eu respeito quem, enfim, vive de acordo com a preocupação das alterações climáticas, que eu vivo também, com a preocupação do aquecimento global e por aí adiante. Aquilo com que eu não concordo é quererem impor um estilo de vida que eu pura e simplesmente não subscrevo. Eu acho que nós somos livres de termos o nosso estilo de vida e sinto honestamente que, por exemplo, se eu andar numa faculdade e se às segundas-feiras o menu for vegetariano,
eu sinto que aí, como aconteceu, eu sinto que aí já estão a entrar na minha liberdade e a quererem-me obrigar a ser uma coisa que eu, na verdade, não quero ser, à lá a ditadura do gosto daqueles que fazem do ambientalismo um modo de vida. Portanto, eu respeito o ambientalismo, mas acho que tem que haver, enfim, barreiras e limites para não interferir com a liberdade dos outros. Portanto, se me deixarem bloquear aqui a opção C desta vez, eu agradecia. Acaba por ser um bocado, pelo menos não até aquilo que estavas a dizer, no meu interpretar, acaba por ser um bocado o modo de vida, mas não necessariamente o modo de vida que os outros querem que tu tenhas, e sim o teu modo de vida na questão do ambientalismo, ou seja, cada um definir o seu modo de vida enquanto ambientalista, mas eu percebo perfeitamente, concordo. 100%. Eu respeito, eu acho que ainda há um bocadinho de preconceito para com quem se diz vegan ou vegetariano. Eu sinto que há, aceito que o haja, eu não o tenho, respeito quem quer viver assim. Agora, a única coisa que eu peço é que não me obriguem a ser. Eu até já tentei, na verdade, tentei uma semana, não consegui. Eu gosto genuinamente de carne. Portanto, eu aceito quem quer ser, agora só peço é que não me obriguem a ser. O ser vegetariano implica todo um modo de vida que perdura, e claro que nem todas as pessoas estão dispostas a isso, claro. E não têm de estar, E eu até posso ir um bocadinho mais longe, em tudo o que são cantinas sociais ou cantinas públicas. Quer dizer, eu respeito quem é vegetariano e eu compreendo que possa haver oferta vegetariana nas cantinas sociais ou nas cantinas públicas. E até sou sensível à hipótese de se aumentar a oferta vegetariana. Imaginem que antigamente era só às segundas-feiras, começar a ser às segundas e terças e quartas, ou segundas, terças, quartas e quintas, na medida em que eu não tenho base científica nenhuma para estar a dizer isto, mas eu acho que todos concordaremos se eu vos disser que o número de vegetarianos ou de veganos tem vindo a aumentar nos últimos anos. E, portanto, também sou sensível ao argumento de que quem tem que ir, quem se alimenta numa cantina pública, numa cantina social, o que quer que seja, também pode ter acesso a esse tipo de alimentação. Agora, aquilo que não me faz sentido, na linha também, Rafael, daquilo que tu estavas a dizer, é que só haja esse tipo de alimentação. Acho que a chave aqui para a coisa é a liberdade de escolha, cada um é como é, e a alimentação, sobretudo, que são actos muito pessoais e cotidianos muito pessoais, mais que tudo. Lá está, é o tal equilíbrio social das questões. Exatamente. E agora, para terminar este questionário com a tal pergunta que, entretanto, acabaste já por nos dar a resposta. Não sei qual foi. Vais saber agora? Agora vais ver qual é. Então, preferias ir diariamente para a faculdade? Opção A, de bicicleta. Ou opção B, a pé? Pois, eu já dei essa resposta, não é? Eu preferia, enfim, eu acho que talvez acabe por não ser aqui tanto uma questão de preferência pessoal, mais que a distância o permita, na medida em que com bicicleta, à partida, consegue-se fazer muito mais distância em menos tempo. Mas eu tenho a possibilidade eu vivo bastante perto da minha faculdade e, portanto, tenho a possibilidade de ir a pé e sobretudo, na verdade, até nem tenho bicicleta agora, portanto não tenho outra hipótese. Tomás, neste âmbito, uma pergunta quase final. Se tu pudesses fazer um apelo às novas gerações, sem falares de política, naturalmente, nesta questão ambiental, nesta temática de sensibilização, o que é que tu tinhas a dizer às novas gerações e às gerações futuras que irão habitar o planeta? Okay. Então, que apelo é que tu farias? Então, eu considero que para fazer qualquer tipo de apelo é importante eu também dar um testemunho pessoal daquela que é a minha forma de estar na vida e aqueles que são os meus hábitos diários e a pessoa que eu sou, para depois chegar à conclusão que quero. E não enverdando por uma vertente política, que é o princípio base deste podcast que estamos aqui a gravar, eu não posso deixar de mencionar que se acharem que eu estou aqui a esticar a corda, avisem. Que Ok, combinado. O conservadorismo
enfim, um princípio que se aplica na política, naturalmente, mas é sobretudo uma disposição, uma predisposição, é uma disposição diária que nós aplicamos em tudo aquilo que fazemos na vida. E o conservadorismo, o bom conservador, e vou chegar agora ao meu ponto, é aquele que preserva as coisas que estão à sua volta. Logo, preserva também o ambiente. Isto é um raciocínio que pode ser acusado de aproveitamento político, mas é mesmo muito simples, quer dizer, é lógico, faz parte daquilo que é, não o meu pensamento político, mas o meu pensamento pessoal. E, portanto, nesta linha, o meu apelo seria o de apelar aos jovens para se sensibilizarem para a crise ambiental, porque acredito, honestamente, na linha daquilo que foi o meu pensamento todo durante a gravação deste podcast, que nós só venceremos com uma resposta global que terá que ser dada em duas vertentes diferentes. Uma primeira por parte dos agentes políticos, aqueles que nos governam, e uma segunda por parte de cada um de nós, enquanto cidadão pertencente a uma comunidade. Este é o primeiro apelo. Que os jovens se consciencializem para esta questão e tenham em conta os seus hábitos diários quando lidando com as alterações climáticas. Um segundo apelo, e que eu considero ser da mais elementar importância, é que estejam sensibilizados, claro que sim, mas eu também considero fundamental que não se deixem cair, talvez um bocadinho na linha daquilo que estávamos a falar há pouco, não se deixem cair em radicalismos exacerbados, nem tentem impor o seu modo de vida à força a quem os rodeia. E, portanto, eu acredito que a moderação, o equilíbrio são chaves para muita coisa na vida, e não compactuo, e apelo aos jovens que não o façam, com animalismos exacerbados, com ambientalismos radicais, nem políticas do género, porque primeiramente a isso tudo está a liberdade de escolha de cada um. E por fim, vamos terminar com uma questão que não constava no guião. Agora que a nossa prank. Tomás, também tendo em conta todo aquilo que foi este podcast e não só, íamos pedir-te que tu resumisses usando apenas 3 palavras, depois poderás justificar, mas tentasses resumir em 3 palavras apenas como é que foi para ti falar de ambiente sem falar de política e como é que é também fora deste podcast, falar de ambiente sem falar de política. Eu diria, talvez... tenho direito à justificação, não tenho? Sim. Boa. Então eu vou dizer, um serviço público. E considero que é um serviço público não porque eu me considero, enfim, grande influenciador ou um grande intelectual a quem as pessoas devem estar atentas, tanto é que considero o meu pensamento um serviço público, mas considero que nunca somos demais a falar desta problemática. E considero sobretudo que as questões ambientais e a sustentabilidade ambiental estão muitas vezes associadas única e exclusivamente a um espectro daquilo que são os partidos políticos portugueses. Isto é válido? Pronto. Acho que sim. Obrigado. Considero que estão muitas vezes associadas exclusivamente a alguns partidos políticos portugueses. E eu acho que é mesmo muito importante, numa lógica de moderação e de equilíbrio e dos jovens estarem informados daquilo que cada um propõe em todas as partes, ouvirem também alguém que defenda o lado oposto da moeda, porque, honestamente e de coração, acho que esta não é uma crise ambiental que diga só respeito a uma franja da sociedade, é uma crise ambiental que nos diz respeito a todos, e para concluir, o ambiente não tem cor política, tem, portanto, uma mistura de todas as cores. Muito obrigado, Tomás. Foi um prazer enorme ter-te aqui hoje connosco. Eu é que agradeço, obrigado aos dois pelo convite, obrigado aos jovens repórteres do ambiente. Quero-vos deixar aqui uma mensagem de força e de esperança,
de que todos conseguiremos dar resposta a este problema global, dar os parabéns pelo vosso trabalho e dizer também de forma muito sincera que me diverti bastante a gravar este podcast. Portanto, obrigado. Obrigado, Tomás. Creio que o sentimento é mútuo. Foi um enorme prazer ter-te aqui. E isto foi o nosso episódio de Aqui Não Falamos de Política. Por hoje é tudo. Muito obrigado por terem estado desse lado.